Alguém já teve paralisia do sono? Antes de eu dizer que é uma das coisas mais estranhas, mais fascinantes, porém horríveis, que você pode experimentar. Paralisia do sono é a sensação de ser incapaz de se mover ao acordar. Seus sentidos e consciência estão intactos, mas você ainda sente como se estivesse meio adormecido, meio acordado. Eu já tinha ouvido histórias sobre isso muito antes de acontecer comigo. Só experimentei isso quando estava na faculdade. Estava passando por um momento incrivelmente difícil na minha vida. Eu estava loucamente estressado durante a semana das provas finais. Não estava dormindo muito. Deve ter sido na noite anterior à minha última prova final. Fui para a cama tarde porque fiquei acordado a noite toda estudando para biologia. Não me lembro em que momento decidi finalmente perceber a situação. Apenas lembro-me de que tudo se tornou um borrão e depois escuridão. A próxima coisa que me lembro era que eu estava no meu quarto, na minha cama, mas havia uma névoa estranha em minha consciência. Como se eu estivesse acordado, mas me senti muito fraco quando tentei me mover. Não consegui. Só consegui mover meus olhos para olhar ao redor do quarto escuro. Em um ponto, quando imaginei que estava olhando para um lado do quarto, olhei de volta para o centro e havia uma mulher parada bem no centro do quarto, de frente para a cama. Ela estava usando um vestido preto e segurando alguns objetos compridos. Eu queria chamar minha mãe, mas minha paralisia impediu, eu não consegui dizer nada. A mulher se aproximou de mim até que ela se ajoelhou e tocou minha testa, e eu pude sentir que ela ficou cara a cara comigo. Eu pude ver o rosto da minha mãe naquele ser. Tentei dizer, mãe. De novo, desesperadamente, mas estava preso no meu próprio corpo. Ela se levantou e caminhou até a porta antes de desaparecer dentro de casa. Fiquei lá deitado, incapaz de me mover, talvez mais 10 a 20 segundos, antes de minha visão de repente ficar mais clara. Também consegui pensar com mais clareza. Consegui sentar e pulei da cama gritando mãe sem parar. Corri para o corredor do quarto gritando o nome dela. Uma porta se abriu no corredor, e alguém veio me abraçar, mas não foi minha mãe, foi meu pai me dizendo que também sente falta dela. Minha mãe morreu 3 semanas antes desse acontecimento. Você sabe o que eu amo nos sonhos? Quão vagos e bizarros eles podem ser. Você se sente como se estivesse dentro deste mundo separado onde as coisas simplesmente não fazem sentido. Agora, quando essa experiência transcende para o mundo real e começa a coexistir entre o sonho e a realidade, entre aspas. Você verá o que quero dizer em 1 minuto. Eu estava dormindo profundamente, tendo um pesadelo bizarro sobre ser seguido por alguma criatura estranha no meio da floresta. O sonho ficou confuso, e eu meio que acordei dele. Digo meio porque, enquanto eu estava fora do sonho e de volta à minha cama, não conseguia mover um músculo do meu corpo. Comecei a ouvir um som robótico indescritível, mas vivo. Começou leve e suave, mas se repetia a cada 3 segundos. Percebi que estava ficando um pouco mais alto a cada vez que sentia que o som estava se aproximando. Ficou tão insuportavelmente alto na minha cabeça que eu simplesmente queria gritar, mas não conseguia. Então, meus olhos se fixaram na porta do armário, especificamente na fresta da porta do armário, que eu nunca deixo aberta. Havia um rosto distorcido de um homem olhando entre a fresta, com um sorriso de boca aberta e desumano. Cada vez que ouvi o barulho, parecia que o armário e o rosto estavam se aproximando, até que a porta do armário se fechou. E tudo ficou em silêncio. Recuperei o controle do meu corpo logo depois disso, e a primeira coisa que fiz, mesmo tendo 24 anos, foi correr para o quarto dos meus pais para pedir ao meu pai para verificar o armário comigo. Mas não havia nada no armário ou no resto do meu quarto. Meu pai parecia bastante confiante de que o que eu acabei de experimentar foi paralisia do sono, e que ele também havia experimentado isso uma vez. Não me fez sentir menos perturbado com o que acabei de passar.
Há muitos anos tive uma experiência de paralisia do sono. Eu sabia que havia uma coisa no meu armário, algo realmente maligno, mas eu também sabia que estava sonhando e deveria enfrentar meu medo. Tentei não olhar diretamente para a porta do armário, mas se movesse meus olhos, minha cabeça não acompanharia e se viraria, não importa o quanto eu tentasse, não conseguia olhar diretamente para ela. Então, acordei suando frio. No início, me senti realmente aliviado por ter acabado, mas logo percebi que não era um sonho, e que havia realmente algo no armário. Eu estava deitado de costas e não conseguia me mover. Eu realmente não ouvi, mas eu podia sentir o enjoo em uma forma de um riso emanando do armário. De repente, a coisa jogou uma cabeça humana em mim e caiu no meu peito com a face para cima. Era uma garota que eu conheci no ensino médio. Até esse ponto, eu estava meio que me segurando, apavorado, mas não entrei em pânico. Bem, eu perdi o controle agora, não consigo nem gritar. Tudo o que posso fazer é emitir esses sons de grunhidos e gemidos. Estou me contorcendo e me esforçando, tentando balançar de um lado para o outro para tirá-lo de mim, mas não consigo me movimentar, por mais que eu me esforce. Isso pareceu durar talvez mais 1 ou 2 minutos, e então eu realmente acordei. Foi tão traumático que, por semanas, eu fiquei com medo quando acordava, me di que não estava realmente acordado e algo horrível poderia acontecer a qualquer segundo. Ainda me dá arrepios quando penso naquela risada. O problema é que nunca ouvi falar de paralisia do sono ou terrores noturnos naquele momento da minha vida. Pensei que estava enlouquecendo. Houve uma vez em que eu estava bebendo até tarde com amigos. Foi em algum momento do verão de 2016. Estávamos apenas andando pela cidade e depois pela vizinhança, quando um dos meus amigos viu alguém escondido em um arbusto. Ele apontou e disse: "O que é aquilo?" E todos nós andamos um pouco mais perto para ver melhor. Podíamos ver sobre o que ele estava falando, mas só um pouco. Era bizarro. Como se alguém estivesse se escondendo neste arbusto na frente desta casa sem motivo algum. Quando chegamos muito perto, um som muito estranho começou a vir do arbusto. Então, todos nós gritamos e fugimos dando risada do ocorrido. Gritamos porque era assustador, mas saímos porque ao mesmo tempo era bizarramente engraçado e éramos muitos, estávamos entre amigos nos divertindo até então. Voltamos para nossas casas respectivamente, presumindo que quem estava naquele arbusto estava apenas brincando com as pessoas. Adormeci com bastante facilidade naquela noite, pois estava bêbado. Mas a próxima coisa que me lembro foi de acordar com a escuridão quase total do meu quarto. Não consegui olhar para o relógio para ver que horas eram porque eu literalmente não conseguia me mover. Eu estava em estado de paralisia do sono. Olhei ao redor do quarto apenas com os olhos e comecei a ouvir um barulho familiar, o barulho que ouvimos vindo daquele arbusto. Então, olhei bem na minha frente, para o pé da minha cama, e o que eu vi foi a mais pura bizarrice que alimentaria meu pesadelo dali em diante. Era o que parecia ser uma cabeça flutuante, grotesca e horrível de uma coisa parecida com um fantasma demoníaco. Quando se aproximou de mim, percebi que não estava flutuando, havia um corpo, mas seu corpo se misturou com a escuridão do quarto. Sua boca estava aberta e ele continuou fazendo aquele barulho familiar vindo do mato. Ficou a poucos centímetros do meu rosto antes de desaparecer de repente. Consegui soltar um grito e mover meu corpo. Sentei-me na minha cama, ofegante com o coração disparado. Acendi o abajur e verifiquei em volta da minha cama, mas aquela coisa demoníaca havia desaparecido. O que acabei de experimentar parecia tão real, como se eu estivesse acordado. Não foi um sonho. Contei aos meus pais sobre isso no dia seguinte, e eles concordaram comigo que era paralisia do sono, embora nunca tivessem ouvido falar de alguém vendo e passando por experiências estranhas como essa antes. Sofri paralisia do sono um total de 3 vezes na minha vida. Nas 2 primeiras vezes consistia apenas em eu acordar sem conseguir mover meu corpo.
A terceira vez foi muito diferente, embora eu tivesse acordado muito cedo, provavelmente entre 5 e 6 da manhã, quando o sol ainda estava começando a nascer. Havia luz no quarto, mas quase nenhuma. Tentei me mover, mas tive aquela sensação, infelizmente familiar de paralisia e desamparo. Meus olhos estavam fixados na parede, a cabeça não se movia. Não havia nada que eu pudesse fazer. Então, de repente, ouvi passos pesados subindo as escadas do meu quarto. Era meu irmão, seguido pelo meu pai e mãe. Eles estavam todos soluçando histericamente e pareciam ser pelo menos 30 centímetros mais altos. Foi amedrontador. Os quatro se aproximaram da minha cama e pararam na cabeceira, inclinando-se sobre mim, todos os quatro estavam chorando. Eu não conseguia me mover. Eu queria chorar e pedir por socorro ou apenas gritar para eles pararem, porque eles estavam me assustando com a altura deles. Pareciam que estavam perto de bater no teto. Então, tão rapidamente quanto eles entraram, todos os quatro se viraram e desceram as escadas. Eu pude me mover novamente, e então desci as escadas correndo para os seguir, mas eles não estavam na área externa. Fui para cada um dos quartos, um de cada vez. Todos os quatro estavam dormindo profundamente. Meu coração estava acelerado porque havia presenciado uma das coisas mais assustadoras e bizarras da minha vida. Eu tive que me apoiar na parede para organizar meus pensamentos por um segundo, respirando pesadamente. Voltar a dormir foi inútil. O resto da noite fiquei acordado até o sol nascer completamente. Agora, sem dúvidas, entra a parte mais bizarra da minha vida. Alguns dias depois, fui atropelado por um carro em alta velocidade ao atravessar a estrada com amigos e acabei com 3 ossos quebrados e um osso da coxa fraturado. Fiquei hospitalizado por uma semana e, em certo momento, todos os 4 membros da minha família estavam ao lado da minha cama de hospital, olhando para mim. Minha mãe estava emocionada e chorando. Era quase a mesma imagem da minha paralisia do sono. Não sou nada supersticioso, mas se fosse, acreditaria que aquele sonho era algum tipo de sinal ou algum tipo de previsão do futuro. Na verdade, tive arrepios ao escrever essa última frase pensando nisso.